Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eles nunca haviam se cruzado antes. Um deles, Darius Blake, dormia há muito tempo nas sombras das calçadas, quase invisível para o mundo. Seu rosto marcado pela dificuldade, suas roupas gastas e seu andar cansado, o misturavam ao cenário urbano como um sussurro inaudível. Todos os dias ele enfrentava o frio, a solidão e a indiferença gélida dos transeuntes. Ele havia se tornado um fantasma, perdido na imensa máquina de São Francisco. O outro, Ethan Cole, vivia em um mundo completamente diferente. Cercado por assistentes, motoristas e colegas, ele transitava por escritórios envidraçados, luxuosas salas de reunião e as luzes brilhantes de arranha-céus. Empresário temido e respeitado, às vezes até temido, ele personificava poder e sucesso, um rosto familiar nos círculos mais exclusivos. Sua vida era pontuada por contratos, números e decisões que poderiam mudar a face de bairros inteiros. No entanto, naquela manhã, seus destinos estavam prestes a colidir de frente em um simples banco de parque. Darius Blake, 54 anos, vivia na pobreza há 5 longos anos. Engenheiro de segurança cibernética, ele ascendera na carreira com rigor e paixão, sonhando em construir um futuro seguro para si e para a esposa. Mas o destino tomou um rumo cruel. Sua esposa, Claire, faleceu em poucos meses, vítima de um câncer agressivo. A dor dessa perda abalou seu equilíbrio. A empresa em que trabalhava estava passando por uma crise e Darius, com o coração pesado e a mente distraída, foi demitido logo depois. As contas se acumularam. Ele tentou se segurar, lutar, mas sem emprego e sem apoio, a espiral se fechou. A casa da família foi retomada pelo banco. Um último adeus, uma mudança forçada, depois a rua. O frio, a chuva, a fome, o medo. Uma queda brutal que poderia ter destruído qualquer homem. Mas não Dario. Mesmo reduzido a mendigar, a coletar garrafas por alguns centavos, ele manteve uma parte de si intacta. Sua mente permaneceu afiada. Atenta e metódica. Como um cientista examinando cada detalhe, ele observou o mundo ao seu redor, anotando em sua mente cada movimento, cada rosto, cada comportamento. Ele conservava aquele velho hábito do passado, analisar, dissecar, observar o que ninguém se dava ao trabalho de ver. Na rua, tudo se tornava um dado, uma pista, uma história silenciosa à espera de ser compreendida. Todas as manhãs, como um ritual, ele se acomodava no Parque Franklin Square, na esquina da Bryan Street. Este parque, embora modesto, era um refúgio de paz no coração da agitada cidade. Uma praça verde, ladeada por árvores centenárias e pequenos caminhos, onde os trabalhadores descansavam, onde as crianças brincavam e onde, às vezes, os amantes se encontravam. Darius sentou-se num banco gasto perto de uma fonte cujo murmúrio suave acalmava seus pensamentos atormentados. Observava os transeuntes, observando-os como se observa o movimento das ondas do oceano. Lia os jornais que alguns deixavam para trás, especialmente aqueles que continham artigos econômicos e políticos, que lia com um olhar perito, capaz de compreender as questões ocultas. Este parque havia se tornado seu refúgio, um lugar onde ele podia refletir em silêncio, longe dos gritos da rua. Mas naquela manhã, a atmosfera era diferente. Uma tensão invisível pairava no ar, um presságio que ele sentia profundamente. Era este banco, naquele em que ele se sentaria, que guardava um segredo perigoso. Naquela terça-feira, algo estava errado. O sol espiava timidamente através de um céu ainda velado por nuvens cinzentas. O ar estava carregado de uma estranha opressão, como se a cidade estivesse prendendo a respiração. Naquela manhã de terça-feira, na calma habitual do Franklin Square Park, um detalhe quebrou a rotina. Um arrepio de alarme percorreu a espinha de Darius Blake. Durante semanas, ele desenvolveu uma espécie de instinto, uma vigilância quase paranoica, alimentada por sua experiência nas ruas e sua formação como engenheiro. Hoje, esse instinto lhe gritava que algo estava errado. Ele notara 2 homens de terno preto, impecavelmente vestidos, mas exalando uma frieza glacial e uma discrição calculada. Seu andar era tudo menos natural, sem leveza ou familiaridade com o parque, mas com uma determinação profissional quase mecânica. Não eram corredores, turistas ou frequentadores assíduos do bairro. Não, estavam ali com uma missão específica. Os 2 homens permaneceram perto de um banco de madeira, aquele em que Darius costumava se sentar. Seu comportamento era furtivo, cauteloso. Um deles, após examinar os arredores com cautela, delicadamente colocou algo sob o assento do banco. Um pequeno objeto metálico, quase invisível a olho nu, mas com um formato e textura que revelavam sua estranheza.
Eles então se afastaram sem olhar para trás, misturando-se ao fluxo de transeuntes com facilidade calculada, como se fossem sombras na luz. Intrigado, Darius ficou parado por um instante, com o coração batendo mais rápido. Sua mente de engenheiro havia entrado em ação. Ele conhecia o suficiente sobre dispositivos técnicos para sentir que não se tratava apenas de um pacote ou de uma garrafa esquecidos. Ele se aproximou lentamente, silencioso como um gato, tentando não chamar atenção. Debaixo do banco, ergueu delicadamente o objeto, sentindo o metal frio e liso sob os dedos. Uma pequena caixa conectada por um cabo preto a uma placa de metal fixada na madeira do assento. Tudo correspondia aos padrões de gatilho de pressão que ele havia estudado durante seu trabalho. Um arrepio percorreu sua espinha. Foi uma bomba. Sua mente acelerou, uma armadilha. Um ataque sem dúvida. Mas para quem era? Teria ele, o morador de rua, sido o alvo? Ou outra pessoa, alguém mais importante? O peso dessa descoberta o esmagava. O silêncio do parque subitamente pareceu ensurdecedor, carregado de uma ameaça invisível. Darius sabia que precisava agir rápido. Ele poderia ter a vida de alguém em suas mãos, ou até mesmo de várias pessoas. No entanto, uma pergunta persistia incômoda. Por que aqui? Por que agora e quem tinha interesse em plantar essa bomba? Às 11h47, o destino bateu à porta. Um sedã preto com vidros escuros diminuiu a velocidade até parar na beira do Franklin Square Park. O ar de repente ficou mais pesado, o tempo suspenso, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. A porta do motorista se abriu e um homem elegante saiu rapidamente, quase correndo. Ethan Cole, 47. Usava um terno cinza escuro perfeitamente cortado e uma gravata azul que contrastava com sua pele bronzeada dos anos que passou gerenciando canteiros de obras sob o sol escaldante. Seu relógio de ouro maciço refletia a luz da manhã enquanto ele olhava nervosamente para o pulso. Parecia apressado, preocupado, com a mente já absorta na reunião confidencial que o aguardava em um restaurante discreto do outro lado da rua do parque. Seu passo acelerado, pontuado pelo som agudo dos sapatos no asfalto, revelava um cansaço latente. Noites sem dormir, negociações tensas, decisões com consequências de longo alcance. No entanto, ele buscava um momento de trégua, uma pausa, um respiro em meio ao tumulto. Ethan se aproximou do banco desgastado onde Darius se sentara por anos, muitas vezes invisível para quem passava pelo parque. Hoje, ele só queria sentar ali e relaxar por um momento, esquecer as responsabilidades avassaladoras. Ele colocou a pasta aos pés e se preparou para sentar. Senhor, espere! Uma voz rouca e apressada gritou de repente, quebrando a calma ao redor. Ethan congelou com a mão ainda no ar. Virou-se, surpreso com a interrupção inesperada. Um homem com roupas sujas, o rosto marcado pela vida nas ruas, corria em sua direção. Sua expressão era de pânico, quase desespero. Para trás. Não toquem. Este banco está cheio de armadilhas. Instintivamente, Ethan deu um passo para trás, franzindo a testa desconfiado. Do que você está falando, cara? Tá querendo me assustar para me roubar, é isso? A voz de Darius tremeu, mas seus olhos brilharam com uma verdade inegável. Ele ergueu as mãos lentamente para mostrar que não buscava confronto. Não quero nada de você. Estou salvando sua vida. Olhe embaixo do banco. Intrigado, mas ainda cauteloso, Ethan agachou-se lentamente. Com o olhar, seguiu o gesto de Darius em direção à parte inferior do assento. O que ele viu então o congelou instantaneamente. Uma pequena caixa de metal conectada por um cabo a uma placa discreta fixada sob a madeira do banco. O objeto, cuidadosamente instalado, era um dispositivo de pressão, um mecanismo de explosão pronto para ser acionado ao menor peso. O coração de Ethan batia forte. Medo, raiva e surpresa se misturavam em um coquetel de emoções intensas. Ele percebeu que acabará de escapar da morte certa, graças a este homem que a princípio ignorara, julgara e de repente, acolhera como um mensageiro salvador. Ethan mal percebeu a extensão do perigo quando pegou o celular e descou um número de emergência. Sua voz era firme, quase ofegante, enquanto explicava a situação aos operadores. Há uma bomba debaixo de um banco no Parque Franklin Square. Acabei de descobrir. Por favor, enviem um esquadrão antibombas imediatamente. Poucos minutos depois, sirenes soaram ao longe, aproximando-se rapidamente. A polícia chegou em massa, cercando o parque e ordenando que os transeuntes se afastassem rapidamente. Os policiais tensos evacuaram metodicamente cada canto, criando um perímetro de segurança. A aparente calma do parque se transformou em uma cena de caos organizado. Caminhantes, trabalhadores e curiosos se afastavam apressados, alguns sussurrando, outros ligando para contar as notícias.
Logo depois, os especialistas em desarmamento de bombas tomaram seus lugares. Um silêncio pesado se instalou quando um deles se aproximou lentamente do banco. O grupo prendeu a respiração. O especialista examinou a máquina cuidadosamente, com movimentos precisos e metódicos. Então, após um longo momento, assentiu. É um explosivo operacional de verdade. O mecanismo de pressão teria desencadeado uma deflagração instantânea. Um murmúrio percorreu a multidão policial. Em poucas horas, a notícia se espalhou pela cidade e, em seguida, pelo país. A mídia local correu para a história, ávida por informações. A CNN enviou uma equipe para cobrir o evento ao vivo. A NBC enviou um repórter especializado em investigações criminais. New York Times dedicou uma página dupla a esta história improvável. Os títulos floresciam por toda parte. O morador de rua impede um ataque ao famoso magnata Ethan Cole, herói do cotidiano, o homem invisível que salvou uma vida. Darius Blake, o morador de rua que frustrou uma bomba. As redes sociais enlouqueceram. Hashtags como #Herói Invisível e #MercyDarius viralizou. Vídeos de depoimento circularam, contando a história com emoção. Mas por trás dos holofotes, o próprio Darius ficou impressionado com a atenção repentina. Ele nunca quis ser o centro de nada. A fama, os aplausos, as entrevistas, tudo parecia estranho, quase opressivo. Ele continuou dormindo onde sempre dormia, num beco não muito longe do parque, sob um cobertor surrado, tendo apenas um velho copo de plástico para coletar algumas moedas como luxo. Ele não pediu nenhuma recompensa, nenhum presente. Nem tentou entrar em contato com Ethan Cole, apesar dos repetidos telefonemas das pessoas ao seu redor. Para Darius, não havia nada de heróico nisso. Ele simplesmente fizera o que acreditava ser certo, um ato de sobrevivência e compaixão em meio a um mundo muitas vezes indiferente. Poucos dias depois que a notícia explodiu na mídia, Ethan Cole tomou uma decisão que nunca teria imaginado antes: retornar para Darius Blake, o homem que salvou sua vida. Ele nunca tinha olhado de verdade para um morador de rua antes. Em seu mundo, pessoas como Darius eram silhuetas indistintas, presenças a serem evitadas, um problema a ser gerenciado, mas nunca conhecido. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ele sentia um profundo mal-estar, um peso na consciência. Encontrarão-se num pequeno café a poucos passos do parque, um lugar modesto onde a atmosfera era calma, quase íntima. Ethan chegou com um sorriso ligeiramente hesitante, uma maleta leve na mão, enquanto Darius, vestido com as suas roupas gastas de sempre, sentou-se à mesa à sua frente, com um olhar ao mesmo tempo cauteloso e curioso. Eu te devo minha vida, Ethan murmurou em voz baixa, quase solene. E no entanto, eu nunca teria encontrado seu olhar se você não tivesse me salvado. Darius olhou para baixo, a emoção lentamente transbordando em seus olhos. Ele não estava acostumado a tanta atenção, muito menos a tanta gratidão. Eu só fiz o que tinha que fazer, ele respondeu simplesmente. Ethan então pegou um envelope contendo as chaves de um quarto de hotel reservado em seu nome, bem como um convite para participar de um programa de treinamento vocacional financiado por sua empresa. Ele queria dar a Darius uma chance real de reconstruir sua vida. Mas Darius balançou a cabeça gentilmente. Não quero favores. Quero que você ajude aqueles que ainda estão por aí, aqueles para quem ninguém nunca olha. Não só eu. Essas palavras tocaram Ethan diretamente no coração. Ele entendeu que aquele encontro não era um fim, mas um começo. Comovido e inspirado, Ethan tomou uma decisão radical e anunciou a criação de uma fundação sem fins lucrativos, a Fundação Blake para Heróis de Rua. A missão da organização era financiar abrigos, oferecer treinamento profissional e criar moradias dignas para moradores de rua merecedores. Mas mais importante ainda, ela queria mudar a percepção da sociedade sobre o invisível. Darius foi convidado para ser seu consultor estratégico. Oficialmente contratado, ele trouxe sua experiência de vida, seu profundo conhecimento de mecânica de rua e, acima de tudo, sua humanidade. Extraoficialmente, ele continuou sendo a alma do projeto, aquele que constantemente nos lembrava que por trás de cada silhueta na rua, havia uma história, uma dignidade, um valor. Aos poucos, Darius reencontrou seu lugar na sociedade. Mas nunca se esqueceu de onde veio. Caminhou pelas ruas, conversou com moradores de rua e levou suas vozes aos corredores das instituições. Ethan, por sua vez, descobriu uma nova perspectiva de mundo. Essa perspectiva, possibilitada por um homem que ele inicialmente ignorara, transformou sua visão sobre negócios e responsabilidade. Juntos, eles demonstraram que a verdadeira riqueza não é medida em dólares, mas em atos de solidariedade e respeito.
Um ano depois, em Parque Franklin Square as estações passaram, mas a lembrança permanece. O sol de uma manhã amena atravessa a folhagem, acariciando suavemente um banco muito especial. Ele ainda está lá, em seu lugar original, mas transformado. Não é mais um simples pedaço de madeira desgastado pelos anos, mas um monumento discreto e poderoso. Um lembrete silencioso de que a grandeza pode surgir onde você menos espera. O banco foi reforçado com madeira nobre e ferro forjado. As tábuas agora são lisas e sólidas, como se a intenção fosse apagar as marcas do passado, preservando sua alma. É ladeado por um pequeno canteiro de flores, lavanda, cravos e narcisos, plantados por crianças de um centro próximo durante uma oficina educativa financiada pela Fundação Blake. Mas o coração do memorial é este placa de bronze, cuidadosamente polido, fixado no encosto do banco. Nele se lê: para Darius Blake por ver o que ninguém mais viu, por salvar uma vida sem esperar reconhecimento. O mundo lhe deve mais do que um olhar. Centenas de caminhantes passam por esta placa todas as semanas. Alguns param para lê-la, outros para fotografá-la. Professores contam sua história aos alunos. Estranhos às vezes deixam uma flor, uma carta ou um pensamento silencioso. E todas as manhãs, Dario Blaquezenta está lá novamente. Mas desta vez ele não é mais um homem invisível, ignorado, apagado do mundo. Ele é um símbolo vivo, uma lenda urbana com rosto humano. Aqueles que o encontram curvam a cabeça em sinal de respeito. Outros vêm conversar com ele, timidamente. Ele ouve, sorri, às vezes compartilha uma anedota. Nunca sobre a bomba, mas sempre sobre dignidade, resiliência e a importância de enxergar além das aparências. Ele trocou o medo pela paz, o esquecimento pela influência. Seu olhar permanece o mesmo, profundo, atento, mas agora iluminado por um fogo silencioso, a do homem que encontrou seu lugar no mundo, não subindo uma escada, mas permanecendo de pé quando tudo desabava ao seu redor. Todos os anos, no dia 17 de abril, o dia do incidente, uma pequena cerimônia é realizada no parque. Sem câmeras grandes, sem discursos pomposos. Apenas vozes, olhares, silêncios compartilhados. E Darius no centro, sempre humilde. Porque neste canto tranquilo de São Francisco, um banco hoje conta muito mais do que uma história. Ele conta uma história verdade universal, que nem todos os heróis usam capas. Essa dignidade pode sobreviver ao frio, à fome, ao esquecimento. E que às vezes um único olhar é suficiente para reacender a luz num homem,